Paz e bem caríssimas, inscritos no canal Liturgia e Teologia, lembre-se, estamos com o desafio de até o final de julho chegarmos a 1.500 inscritos e farei vários. Veja aqui, ó, que tenho para sortear o Evangelho do ano de 2021, alguns livros para planejamento, vou sortear lá no Instagram, mas isso depende muito de vocês, possa nos ajudar a chegar aos 1.500 inscritos. Inicio meu estágio pastoral e quanto mais capilaridade tivermos no canal, melhor para trabalharmos. Ontem trouxe um vídeo sobre São Paulo apóstolo e hoje trarei sobre São Pedro nessa semana, que preparamos o nosso espírito, o nosso coração para vivenciarmos a solenidade no próximo final de semana. Solenidade São Paulo e São Pedro, São Pedro e São Paulo, os dois pilares da igreja. Pois bem, falaremos de Pedro. Seu nome era Simão e foi Jesus quem o chamou de Pedro. Natural de Betsaída, vivia em Cafarnaum e era pescador no lago de Tiberíades. O mestre o convidou a segui-lo, juntamente com seu irmão André, com Tiago e com João. Todos eles testemunharam alguns acontecimentos importantes: a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração, a agonia no Horto das Oliveiras. Caminhando ao lado do Messias, Pedro emerge como um homem simples e irrequieto e às vezes até impulsivo. Vez por outra, fala e age em nome dos apóstolos. Não hesita em pedir a Jesus explicações e esclarecimentos sobre suas pregações e parábolas, como também o interroga sobre várias questões. Foi o primeiro a responder ao mestre diante das perguntas dos discípulos: também vocês querem ir embora? O mestre fez essa pergunta depois de falar na sinagoga de Cafarnaum, suscitando transtorno entre os discípulos. De fato, muitos deles daquele momento em diante decidiram não segui-lo mais. Então Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que és o Santo de Deus, conforme lá o livro de João, no capítulo 6, versículos 67 e 68. E nisso podemos refletir a confissão de Pedro, em Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta aos seus: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro afirma: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus lhes disse: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Eis o encargo que Pedro recebeu: governar a igreja. Os evangelhos revelam que Jesus te confiasse sua igreja a um pescador instintivo e com pouca instrução, que às vezes não sabia ver a vontade de Deus. Ele protestou quando Cristo falou sobre sua paixão. Não queria que Jesus lhe lavasse os pés na última ceia, por ser um gesto tão humilde por parte do Mestre. Negou por 3 vezes conhecer Jesus depois de ser capturado. No entanto, os apóstolos reconhecem a função que Jesus lhe confiou e ele toma diversas iniciativas. Na manhã da Páscoa, informado por Maria Madalena que o corpo do mestre tinha desaparecido do sepulcro, foi lá às pressas com outro discípulo. Mas este, chegando antes que ele, deixa por respeito que Pedro entre primeiro. E a missão de Pedro: após a ressurreição, os apóstolos se reuniram em cenáculos, onde o mestre às vezes lhes aparecia. Cada um retoma a própria vida diária, e Pedro volta a se ocupar da sua barca e redes. Foi precisamente depois de uma noite inteira sem pescar que o mestre lhe aparece mais uma vez. Pede-lhe para apresentar seu rebanho e lhe prediz com qual morte seria glorificado. Depois da ascensão, Pedro torna-se o ponto de referência dos apóstolos e dos primeiros seguidores de Cristo. Começa a falar em público, a pregar e a fazer curas. Foi convocado, preso e solto diversas vezes pelo Sinédrio, obrigado a aceitar a autoridade com a qual falava. E o povo entusiasta em torno dele aumentava cada vez mais. Pedro começa a ir de cidade em cidade e transmitir a boa nova, mas volta sempre a Jerusalém. Ali, certo dia, aparece Paulo a ele e outros apóstolos falando sobre sua conversão.
Pedro e Paulo tomam então estradas diferentes, sem poupar esforço nas várias viagens. Porém, ambos seguem, sempre se cruzam pelas ruelas de Jerusalém. Pedro confronta-se muito com Paulo, aceita suas observações e considerações. Com ele discute também sobre as orientações a serem adotadas pela igreja nascente. Por fim, os dois apóstolos voltam a se encontrar em Roma. E Pedro se torna o primeiro bispo. Pedro confirma a fé da comunidade cristã e a dirige. Durante a perseguição de Nero, foi preso e depois crucificado de cabeça para baixo por seu desejo. No entanto, Paulo foi condenado à morte e decapitado pelo tribunal romano. Segundo a tradição, o martírio dos dois pilares da igreja deu-se no mesmo dia, 29 de junho do ano de 67. Pedro morreu no circo de Nero, na colina Vaticana, e Paulo na Via Ostiense. Sob sua sepultura surgiram a Basílica de São Pedro e a Basílica de São Paulo. E assim, caríssimos irmãos, preparando o nosso coração, deixa aqui esse relato lá do site do Vaticano, para bem celebrarmos. Paz e bem, e até o Santo Terço hoje à noite. E o tríodo também de São Pedro, hoje nosso terceiro dia. Convido-vos a participar conosco, e que rezemos sempre para a honra e glória de nosso Senhor. Paz e bem.